Bom, pessoal, nosso próximo passo aqui na construção desse formulário de login é inserir as duas caixas, né, de texto para que o usuário informe o e-mail e a senha, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui dentro da documentação do Bootstrap em Forms, certo? A gente aqui em Forms vocês vão ver, ó, como criar, né, e como estilizar formulários dentro do Bootstrap, tá? É bastante simples, tá, pessoal? Então aqui, ó, a gente tem um exemplinho básico aí de um formulário, onde eu tenho dois campos, que justamente são e-mail e senha, certo? Um botão. E tenho, né, os labels, né, que seriam os rótulos, e as caixas de entrada, tá? Então é uma coisa bem parecida com o que nós vamos usar, tá? Então vocês podem até, quiser copiar e colar esse código, mas vamos fazer isso aqui manualmente, né? Na verdade, é melhor não copiar e colar esse código, porque a gente vai. Eu quero mostrar uma coisa diferente aqui para vocês também, tá? O que eu quero mostrar, pessoal? Que aqui dentro nós temos uma linha e uma coluna, certo? E o nosso formulário de login, nós vamos ter itens aqui, ó, em duas linhas separadas, né? Uma linha vai ser aqui para o e-mail e a outra linha para a senha, tá? Então, o que eu posso fazer, tá, pessoal? Nada me impede aqui no Bootstrap de dentro de uma coluna eu inserir um novo conjunto de linhas e colunas, certo? Então eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou começar inserindo um elemento form, né, formulário. E dentro desse elemento form eu vou inserir uma linha e dentro dessa linha uma coluna, certo? E aqui dentro eu vou inserir, né, os itens do formulário para que o usuário informe o e-mail. Então eu vou começar aqui com o label, tá? O label ele tem por padrão aí, né, essa propriedade for, que indica para quem, né, aquele label é usado, para qual input, né, para qual caixa de entrada aquele label é usado. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, quando eu clico aqui no e-mail, ele automaticamente já seleciona essa caixa, tá? E vinculando também esses dois, se eu tiver, por exemplo, uma validação nessa caixa, o usuário entrar aqui um e-mail incorreto, por exemplo, eu posso fazer com que o label referente a essa caixa fique em vermelho ou fique em verde se estiver tudo certo. Então, com isso nós vinculamos, né, esses dois controles que estão relacionados, esses dois elementos que estão relacionados. Então eu vou colocar aqui, ó, esse label é para o e-mail, certo? E aqui eu vou colocar dentro do label o texto e-mail. Então tá aqui o meu label, bem simples, certo? E aqui embaixo eu vou colocar um input do tipo e-mail, certo? Então a gente tem uma caixa de entrada, né, um input específico para o tipo de dados e-mail, tá? Então o navegador ele já faz pode fazer, né, algumas validações nos e-mails quando o usuário for informar algum valor aqui, tá? Verificar se tem o arroba, né, se está preenchido corretamente. O nome do meu campo também vai ser e-mail, tá? Vai ficar uma coisa bem repetitiva aqui. E o ID também vai ser e-mail. Salvei, vamos ver aqui o resultado. Então, já tem aqui a minha caixa com o e-mail, né? E o label, tá? Mas se vocês olharem, tá diferente aqui, né, do formulário, bem diferente, certo? Por quê, pessoal? Porque quando eu trabalho com esses elementos de formulário no Bootstrap, eu preciso adicionar as respectivas classes. Então, um label precisa, né, para ser corretamente estilizado, ter a classe formLabel, tá? E o input precisa ter a classe formControl, certo? Então vamos inserir essas classes. Vou vir aqui no label, vou colocar a classe formLabel, opa, label, e vou vir aqui no input e vou colocar a classe form
Ctrl. Salvei, vamos ver o resultado. Ó, agora sim está mais bem ajustado, certo? Deixa eu colocar esse M em minúsculo aqui. Então tá aqui o e-mail. E vamos copiar aqui, né, todo esse código aqui da linha e da coluna e mais os inputs que estão ali dentro. Tá? Só cuidado para copiar corretamente, né, desde o div de abertura da linha até o div de fechamento aqui da linha, tá? Para inserir a senha. Então aqui o meu label vai ser for password. Vou manter aqui o form label, certo? Password. Não, vamos colocar aqui senha mesmo. E aqui o meu input também vai ser bem repetitivo, porque vai ser do tipo password, com o nome password e com o ID password. E a classe já está inserida aqui, certo? Então aqui, ó, eu tenho um campo para entrada de e-mails e eu tenho um campo para entrada de senhas, tá? Quando eu determino aqui, né, o tipo password, isso faz com que o navegador já, por padrão, oculte, né, o que o usuário está digitando. Então a gente já está começando a ter aí, né, o nosso formulário de login. Agora, pessoal, a gente vai inserir aqui uma nova linha onde nós vamos colocar aquele checkbox, né, manter-me conectado, manter conectado, algo assim. Tá? Então eu vou criar aqui uma nova linha, uma nova coluna, div row, aqui dentro uma div call, certo? E aqui a gente vai colocar o checkbox. Vamos dar uma olhadinha na documentação do Bootstrap sobre o checkbox. Tá? Então aqui dentro de forms, eu tenho aqui, ó, checks and radius, né? Radius são aquelas caixinhas de opção desse tipo aqui, né? Onde eu posso selecionar uma opção entre várias. E os checkbox são essas que eu marco se sim ou não, né? Que ela tem um estado marcado ou não marcado. Então, essa aqui que a gente vai usar, tá? O checkbox, pessoal, é legal que ele fique dentro de uma div com a classe formCheck, tá? E lá dentro eu vou ter, né, o checkbox. No caso, eu vou ter o input, que é o checkbox em si, e vou ter o label para o checkbox, tá? E vejam o seguinte, diferente lá do input de texto, de e-mail, de senha, né? Aqui a ordem está invertida. Aqui eu tenho primeiro o input, depois o label, tá? E também na exibição, eles são exibidos todos na mesma linha, um na esquerda e o outro na direita. Lá no texto, né, o padrão é o label na linha de cima e o controle na linha de baixo. Então, a gente vai usar esse código aqui, ó, div class form check. Vamos digitar aqui, né, para ficar mais, fixar melhor isso aqui. Então, a gente começa com um div com a classe form check. Dentro desse div, eu tenho um input com a classe form check input, tá? Aí, pessoal, vocês podem vir aqui, ó, selecionar input checkbox, tá? Ele já cria uma estrutura básica. Aqui a gente vai chamar ele de remember me. Lembrar de mim, né? Ou só remember, vai? Não vamos complicar demais as coisas. Remember. E aqui na frente eu tenho o label para o remember, tá? Aqui, dentro do label, eu vou colocar manter conectado, tá? E a gente vai ver que o estilo aqui ainda não está correto, né? Tá mais ou menos, vai? Mas faltou a gente colocar aqui as classes, né? Para o checkbox e para o label. Então, é a classe formCheckInput e formCheckLabel. Vamos inserir, então, essas classes aqui. Classe no input, formCheckInput. E no label, né, a classe... Opa, classe... Oh, tá difícil aqui. Classe formCheckLabel. Vamos dar uma olhada no resultado. Ó, agora sim, tá tudo alinhadinho. Tá mais bonitinho, certo? Então, agora depois aqui do manter conectado, aqui embaixo vamos colocar agora um link, né? Esqueci minha senha. Então, eu vou vir aqui, criar um novo div, uma nova linha,
uma nova coluna. Opa, clicou. E aqui dentro, pessoal, eu simplesmente vou criar aqui uma anchor, né? Um link. Vou colocar aqui só o hashtag por enquanto. E aqui eu vou colocar dentro aqui do A, esqueci minha senha. Certo? Vamos ver como que isso aparece aqui, ó. Então eu tenho aqui um linkzinho, esqueci minha senha. Se vocês quiserem mudar um pouquinho isso aqui, pessoal, no Bootstrap, se a gente vier aqui, se não me engano, em Helpers, ó, vocês têm aqui, ó, Colored Links, tá? E aí vocês vão ver algumas classes que a gente pode inserir no elemento A, tá? Para mudar a cor do link, tá? Isso aqui pode ser interessante, né? Por enquanto, vamos deixar ele azulzinho ali, que é o padrão aí para os links, certo? E agora, inserir mais um botão, né, que seria o botão de ação aqui, o fazer login, né, realizar login. Vamos dar uma olhada aqui no Forms e ver, né, como que ele insere aqui um botão. Ó. Então, eu tenho aqui o Submit. Vocês vão ver que esse botão é um elemento do tipo button, tá? Do tipo, aliás, é um elemento button do tipo Submit. E ele tem duas classes, BTN e BTN Primary, tá? A gente vai usar essas duas classes. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês algumas outras opções que a gente tem. Eu vou copiar esse código aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Então, eu vou vir aqui embaixo, inserir uma nova linha, tá? Uma nova coluna. E aqui dentro eu vou colocar o botão, só vou trocar o texto aqui de Submit, né? Para entrar, certo? Então tá aqui. E vamos também, pessoal, criar um outro botãozinho aqui do lado chamado registrar, tá? Ou novo usuário, algo assim. Registrar-se. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse mesmo código aqui, só que aqui a gente tem, aliás, vamos criar uma nova coluna, né? Aqui dentro dessa mesma linha, tá? Por quê? Porque em alguns casos eu vou querer que esses botões, né, o entrar e o registrar, se eles apareçam lado a lado. Então, para isso, eu vou criar eles dentro do mesmo row aqui, tá? Então, eu vou criar uma nova coluna. Dentro dessa nova coluna, eu vou colar esse botão, só vou trocar aqui o tipo de submit para button, certo? Vou manter aqui as classes por enquanto e vou trocar o texto para registrar-se. Tudo bem? Ó, então agora eu tenho aqui os dois botões, tá? Daqui a pouco a gente vai melhorar esse visual aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Bom, talvez uma dúvida aí que possa surgir é mais sobre HTML, né? O que é isso, né? Por que aqui um botão é submit e outro botão é botão, tá? O botão submit, pessoal, ele é um botão que quando clicado, ele vai enviar, né? Ele vai fazer o submit do formulário, tá? Já o botão, o botão normal, ele não envia o formulário, tá? Ele pode ter um outro papel qualquer, tá? A gente pode colocar um código JavaScript para desempenhar alguma ação. Na verdade, aqui no final das contas, acho que a gente não vai usar nenhum botão. A gente vai transformar esse botão em link, tá? Mas isso eu mostro para vocês aí no próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando longo demais, certo? Então, no próximo vídeo, agora a gente já inseriu aí os elementos básicos aí do nosso formulário de login. No próximo vídeo a gente começa a melhorar um pouquinho, né, esse visual aqui dos elementos, tá, da nossa página.